Amém? Hoje eu quero continuar, o que Deus está fazendo aqui. Se você percebeu desde o início, nós temos falado através de cânticos a importância da presença de Deus no nosso meio. E da parte de Deus, nessa noite, eu quero compartilhar com você que nós devemos honrar essa presença. Nós devemos dar o maior valor a essa presença. Às vezes você vem para uma reunião como essa e você pensa que é apenas mais uma reunião, mas não é verdade, não é isso. Aqui está a presença de Deus, porque o Senhor diz na palavra dele: quando 2 ou 3 pessoas se reunissem no nome dele, e elas concordassem a respeito de qualquer coisa que elas estivessem pedindo, que elas estivessem falando, o Senhor estaria presente ali. O Senhor também fala que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então a presença de Deus, ela está aqui. Nós no início chamamos o Espírito Santo e dissemos que o Espírito Santo, ele era bem-vindo no nosso meio. Nós aclamamos a presença do Senhor. Nós pedimos que a presença do Senhor, ela fosse manifestada e ela permanecesse aqui. E no terceiro louvor nós dissemos para Deus assim: que Ele recebesse de nós aquilo que de melhor nós poderíamos dar a Ele, a nossa adoração. Então, essa presença, ela traz a glória de Deus. A presença, ela manifesta essa glória de Deus. E quando essa glória, ela é manifestada, ela vai nos transformando. Ela vai nos tornando semelhantes a Jesus, o Filho de Deus. Então, reuniões como essa, reuniões como da sua casa de oração, reuniões como tem o MOA, reuniões como nós temos os discipulados, todas essas reuniões, elas não são simplesmente reuniões, mas são lugares que Deus separa para que nós venhamos a desfrutar da glória da sua presença. E nesses últimos dias, nós estamos nos preparando para a festa de tabernáculo. Eu e você, nós estamos nos preparando para este dia, onde nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos, o grande dia da festa. E o que isso tem a ver com essa presença? A festa dos tabernáculos, ela celebra a presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. Sabe, você precisa se lembrar que em Gênesis, o Senhor, Ele conversava com o primeiro casal na viração do dia. Ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunhão com Adão e Eva. Mas devido ao pecado, essa comunhão que era tão livre, que acontecia entre estes 2 primeiros seres humanos, ela foi interrompida. E desde aí, o Senhor, Ele queria comunicar-se com o seu povo. Ele queria comunicar com o ser humano. E então Deus colocou o seu plano, o seu projeto de habitar no meio do povo, no coração de Moisés. E lá nós lemos na palavra do Senhor que Moisés preparou todas as coisas,
com todos os detalhes recebidos da parte de Deus, e construiu um tabernáculo no deserto. E quando aquela construção, ela terminou, isso está lá em Êxodo, quando essa construção desse tabernáculo, dessa grande tenda, ela é terminada, a glória do Senhor manifestou-se naquele templo. E havia muito temor no coração daquelas pessoas, porque de repente viu-se a glória do Senhor em cima de uma barraca, de uma tenda. E o coração das pessoas se encheu de temor. Então houve ali uma manifestação da glória de Deus, porque havia um tabernáculo naquele lugar, para abrigar a presença do Senhor. Depois, mais para frente, nós lendo a palavra, nós vemos que Salomão construiu um templo para Deus, uma casa, um lugar, uma habitação. E quando Salomão termina de construir ali, e são oferecidos sacrifícios, a glória do Senhor vem sobre esse templo, vem sobre essa casa, vem sobre esse lugar, e foi uma intensidade tão grande de manifestação de glória, que diz a palavra do Senhor que as pessoas não conseguiam ficar em pé, tamanha era a glória do Senhor. Houve sempre no coração de Deus esse projeto de habitar com o ser humano. O ser humano é a imagem e criação de Deus. E então o Senhor, Ele não tem como habitar permanentemente em templos feitos por mãos humanas. Um prédio como esse, ou ainda uma tenda, um tabernáculo, tudo que é construído por mãos humanas, não tem como Deus habitar ali. E para redimir a humanidade, para a remissão dos nossos pecados, para nos abrir um caminho novamente para a comunhão com Ele, Deus Pai, Ele envia então Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo agora, Ele estava na terra há 2000 anos atrás, e Ele agora era a habitação de Deus com os homens. Então não mais era uma tenda, não mais era um templo, e agora essa presença da glória, ela estava no ser humano Jesus, 100% homem e 100% Deus. Mais uma vez agora o Senhor, Ele se manifesta, só que de uma forma muito superior. Agora não mais um tabernáculo construído por mãos humanas, mas aquele que veio do próprio Deus. E agora Jesus Cristo na terra é a habitação de Deus. E é tão intenso isso que Jesus Cristo, Ele é a presença imanente de Deus na terra. Ele é Deus com os homens. Festa dos tabernáculos celebra essa presença da glória de Deus no meio dos homens. Hoje, como igreja, nós celebramos esta festa, lembrando que, como igreja, somos corpo de Cristo, que manifestamos a presença gloriosa de Deus quando nós nos reunimos em nome de Jesus. E todas as vezes que nós fazemos isso,
E nós fazemos isso intencionalmente, nós fazemos isso de coração. A presença de Deus, ela é manifesta. E sabe, esses dias, ouvindo as pessoas falarem a respeito desta festa, me veio um temor no meu coração, em mim. E eu comecei a pensar em algo que eu não tinha pensado antes. Eu pensei assim pela minha vida. Talvez você pode falar assim, não, você está falando pela vida sua, do meu irmão, da minha irmã. Não, estou falando de mim. Eu pensei pela minha vida, eu falei, meu Deus, eu tenho honrado essa gloriosa presença de Deus. Eu tenho me colocado realmente à disposição de receber essa glória e de dar glória, honra e louvor ao Senhor. Eu comecei a refletir sobre estas coisas em relação à minha vida. E eu me lembrei de Malaquias, o profeta, que houve um tempo, na época desse profeta Malaquias, que o povo de Deus, ele se desviou tanto do caminho do Senhor, o culto desse povo ficou tão fora do propósito estabelecido por Deus, que os próprios sacerdotes, eles iam para oferecer um culto a Deus, onde eles não mais valorizavam a presença do Senhor. E Deus levanta o profeta Malaquias para falar com aquele povo. E Deus fala através do profeta: por que vocês estão me tratando dessa forma? Por que vocês não me honram como deveriam me honrar? E o povo ainda pergunta: mas como assim nós não temos te honrado? E o Senhor fala: vocês não estão me honrando, porque vocês não levam para mim o seu melhor. E talvez quando eu comece a falar sobre isso, você vai pensar que eu vou falar sobre dinheiro. Não. O Senhor quer o melhor da nossa adoração. Ele quer o melhor do nosso serviço. Ele quer o melhor que nós podemos dar para Ele. E isso é algo muito sério. E eu quero que você abra comigo a Bíblia, lá em Malaquias. Eu vou ler na NVI, capítulo 1 e versículo 6. E você vai acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Se vocês desprezam o meu nome, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Precisamos entender que nesse tempo aqui, o contexto de culto era levar animais para serem sacrificados.
Depois de Jesus, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele morreu e foi sacrificado. E hoje não mais há necessidade de matar bichos e sacrificar animais. E nem mesmo de levar comidas e tantas coisas. Hoje não precisa mais isso. Mas nesse contexto aqui era o culto. O culto consistia em levar ofertas de animais, de cereais, de bolos, de óleos e tantas coisas que se levavam para cultuar a Deus. E no entanto, essas pessoas, elas começaram a fazer isso relaxadamente. Começaram a levar animal coxo, levavam animal cego, faziam tudo de qualquer forma. E Deus aqui levanta esse profeta para falar isso. Se o filho honra o pai, e se eu sou o pai de vocês, aonde é que está a minha honra? Porque vocês estão oferecendo qualquer coisa para mim. E o Senhor avança ainda e ele diz assim: olha, pega esse que você está me oferecendo e leva lá para o governador, leva lá para a prefeita de Várzea Grande, leva lá para o prefeito de Cuiabá, leva para o governador do estado e veja se ele como um homem e ela como uma mulher vai aceitar isso como honra. Olha como isso é sério. E foi exatamente isso que mexeu comigo. E eu falei: Senhor, eu quero honrar mais e mais a sua presença. Existe uma presença de glória de Deus quando nós nos reunimos no nome de Jesus. De maneira que nós não devemos vir para esse culto, entenda festas, entenda reuniões de qualquer maneira. Mas o nosso coração precisa voltar-se para Deus, para que nós venhamos a honrar essa presença. Para que a gente não ofereça para o Senhor aquilo que nos sobra. Por exemplo, você pode ter batido perna hoje o dia todo. Quando você chega aqui, você cochila. Por quê? Porque você não se preparou para esse momento. Vocês estão me entendendo? Você não se guardou para esse momento. E esse é um dos momentos mais importantes para nós, os cristãos. Então, quando nós chegamos num lugar como esse, nós devemos trazer para Deus o nosso melhor. Nós devemos levantar as nossas mãos, nós devemos aplaudir, nós devemos dançar na presença de Deus. Nós devemos estar ali com intensidade, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso honra a presença da glória de Deus nesse lugar. E a pergunta que Deus fez para mim, hoje eu faço para você: como você tem honrado essa presença? Se você não tem feito isso, é dia de arrependimento. Porque nós, há alguns dias, estamos de celebrar a festa de tabernáculo. A festa que celebra justamente a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Mas, Senhor, se eu não tenho honrado devidamente essa presença, se eu não tenho dado devido valor a essa presença, Senhor, me perdoa. Porque eu estou exatamente como esses sacerdotes da época de Malaquias. Eu levo qualquer coisa para Deus,
Eu fico de qualquer forma para Deus e está tudo bem, como se Deus precisasse de um favor nosso. Não. A partir de hoje, você alinha o seu coração com isso, porque quando chegarmos para celebrar festa de tabernáculos, você vai celebrar realmente com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. E o Senhor quer isso. No Novo Testamento, Deus, Ele se manifestou ali em Jesus, na presença do ser humano Jesus, filho de um carpinteiro e de uma mulher chamada Maria. Jesus, filho de José, filho de Maria. Maria engravidou-se do Espírito Santo e nasceu Jesus. E Jesus ali, a encarnação do Verbo, a presença de Deus agora entre os homens, Ele foi crescendo como todos os seres humanos. Leia Lucas. Ele foi sendo ensinado pelo seu pai, pela sua mãe. Jesus foi sendo discipulado também pelo seu pai, pela sua mãe. Ele era levado para as festas, Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Jesus, ele ia para Jerusalém adorar junto com a sua família nas festas. E Jesus foi crescendo, o Filho de Deus e o Filho do homem. E na verdade, quando aquele homem caminhava pela terra, era o tabernáculo de Deus com os homens. Era a habitação de Deus agora, não mais em templos feitos por mãos humanas, mas no próprio ser humano. Mas sabe o que é interessante? Que Deus me fez lembrar que houveram pessoas que não honraram a presença de Jesus. Certa vez, uns fariseus chamaram Jesus para ir comer em sua casa. E Jesus estava ali comendo com aquele fariseu. E de repente entra uma mulher. E essa mulher, ela se joga aos pés de Jesus. Ela começa a chorar aos pés de Jesus. E algo muito lindo acontece naquele lugar. E aquele fariseu religioso falou assim: se ele fosse mesmo da parte de Deus, ele saberia quem é essa mulher. Porque aquela mulher estava honrando a presença de Deus. Aquela mulher estava se derramando aos pés de Jesus. E os religiosos estavam julgando aquela mulher e julgando Jesus. Quantas vezes nós temos essa presença aqui sendo manifestada e nós começamos a julgar e falar: isso não é de Deus. Aquele outro lá não é de Deus. Fazer isso ou aquilo, isso não é de Deus. E nós nos ocupamos com tantos julgamentos. E no entanto aquela mulher, ela simplesmente se prostrou e adorou Jesus. E sabe o que Jesus disse para aquele homem? Jesus disse assim para ele: eu entrei na tua casa e até agora você não me honrou. Às vezes você já abriu seu coração para Jesus e Ele é bom. E se você o recebeu como seu único e suficiente Salvador, você o confessa diante de Deus, diante dos homens, Ele é bom. Hoje você é filho de Deus. Mas nós temos que ter uma escolha nestes dias, de honrar essa presença, de não sermos como aquele fariseu,
que muitas vezes deve ter se sentado ali à frente de Jesus apenas para interrogá-lo. Já viu pessoas que ficam preocupadas em saber isso, em saber aquilo, e teologia disso, e teologia daquilo, mas ela mesmo nunca se derrama na presença de Jesus. O ensino, a teologia certa, ela vem da parte de Deus. Mas o que eu quero te falar, não permita que a religiosidade faça com que você não honre a presença de Deus, como aquele fariseu. E nós podemos ver que uma pessoa que honrou demais a presença do Senhor foi aquele centurião. De que maneira que ele honrou Jesus? Com a fé dele. Com a fé dele. Ele disse para Jesus assim: diga-me apenas uma palavra. Ele cria tanto na palavra do Senhor, que ele honrou Jesus com a sua fé. Então a nossa reunião hoje fala a respeito disso. Como estamos honrando a presença da glória de Deus no nosso meio? Porque às vezes, como os irmãos de Jesus, eu me lembro também, em João capítulo 7, Jesus estava justamente na festa dos tabernáculos. E Jesus ali no último dia da festa, no grande dia da festa, Jesus fala que Ele era a água da vida. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas não viram quem Jesus era, porque nunca honraram a presença do Senhor. E é sobre isso que nós vamos, nessa noite, falar um pouco, bem rapidamente, honrando a presença da glória de Deus. E o que é honrar? Honrar é atribuir valor, um valor elevado, e demonstrar um respeito profundo. Respeito profundo, diga assim: respeito profundo. Nós respeitamos profundamente o culto, a presença? Muitas vezes não. No relacionamento com Deus, como é que eu honro a Deus? Dar o primeiro lugar para Ele. Nós temos colocado a vontade do Senhor acima da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Nós temos oferecido para o Senhor o nosso melhor, seja no culto, seja nos dízimos, nas ofertas, no uso dos nossos talentos para o reino, ou nós temos oferecido o que sobrou, o defeituoso, como eram as pessoas lá na época de Malaquias, serviam o defeituoso. Ter uma vida de gratidão. Temos tido essa vida de gratidão? Hoje é dia de você pensar nisso. Porque a pessoa ingrata, ela não honra a Deus. Ela reclama de tudo. Nada para ela está bom. Ela não consegue ver nas pequeninas coisas e nas grandes coisas o agir de Deus. E nós desonramos a Deus quando nós murmuramos, quando nós não temos gratidão pelas coisas que Deus faz por nós. Então precisamos pensar nisso. Buscar a presença de Deus é priorizar momentos de oração, leitura da Bíblia e a adoração nossa no nosso dia a dia. Assim nós honramos a Deus. Como que nós honramos nos nossos relacionamentos com o nosso próximo? Respeitar os pais e as autoridades, ouvir, valorizar e cuidar deles. Diga, cuidar. Mais forte, cuidar deles. Sabe, um filho, ele sempre pensa
que ele tem que ficar recebendo coisas do pai e da mãe, ajuda do pai, ajuda da mãe. Entenda algo, você tem que ajudar seus pais. Enquanto nós somos pequeninos, nossos pais fazem tudo por nós, tudo. E eu vou te dizer algo, muitos pais continuariam fazendo tudo por nós. Mas a pergunta é, nós temos honrado a Deus nos nossos relacionamentos? Honrando os nossos pais? Nós temos cuidado dos nossos pais? Quantos pais precisando de algo, mas o filho não pensa nisso, o filho só pensa que o pai tem que dar algo para ele. Nós temos que mudar isso. Valorizar o cônjuge. Nós honramos a Deus quando honramos o nosso próximo, valorizando aquele homem ou aquela mulher que está ao nosso lado. Dando valor, sendo fiel, tratando ele com amor, com consideração. Reconhecer o trabalho dos outros, agradecer e elogiar de forma sincera. Diga assim, de forma sincera. Eu vou aprender a agradecer e a elogiar de forma sincera. Irmãos, isso parece que não é nada. Mas quando uma pessoa abre a boca perto de mim para ela falar só o aspecto negativo, eu falo, por quê? Porque talvez seja uma pessoa muito perfeccionista. Eu já vou te dizer, perfeito é só Deus. Perfeito é só Ele. Eu já vou te dizer, você tem erros e erros terríveis. Eu sempre digo que, eu estou suportando fulano. Mas tem alguém te suportando. Eu estou engolindo Beltrano, mas tem alguém te engolindo. O problema é que nós enxergamos a vida de uma forma errada. Irmãos, tem 99% de coisa boa. Mas eu vou justamente olhar só a pinta ali ruim que está naquela parede. Que triste. Nós não reconhecemos o trabalho das pessoas. Eu acho que sim, querido, poderia sim. Existem pessoas que são especialistas em fazer isso, em deixar isso aqui perfeito, essa quina, isso. Mas você precisa entender que aquela pessoa fez o melhor que ela podia. O melhor que ela sabia fazer. E nós entristecemos o coração de Deus. E eu vou te dizer algo, isso acaba virando um hábito de você só ver coisas ruins, seja nas pessoas, seja naquilo que elas fazem. Existem coisas boas, elogie as coisas boas. Tem gente que tem dificuldade de abrir a boca e elogiar. Irmãos, nós temos que deixar de ser orgulhosos. Nós somos orgulhosos porque nós pensamos assim, eu não vou elogiar porque, não está perfeito, poderia ser melhor. Eu te faço uma pergunta, será que você é perfeito? Será que tudo que você faz é 100%? Não, não é. Mas quando você elogia o próximo, elogia o serviço do próximo, sabe? Você está agradando o coração de Deus. Aquela pessoa vai ter mais vontade de fazer, ela vai ter mais vontade de se aperfeiçoar naquilo que ela já está fazendo. Abra sua boca, seja humilde. Pessoas orgulhosas nunca elogiam as outras, nunca elogiam o serviço das outras. Isso desonra a Deus, porque Deus quer que nós venhamos a louvar
a vida do outro irmão que está servindo. Deus quer que a gente venha engrandecer a vida do irmão que está servindo lá na casa de oração. Oh, meu irmão, que bênção! O irmão Antônio Adão nem está aqui hoje. Há anos usamos a casa do irmão Antônio Adão. Há anos entramos naquela casa. E todas as vezes que nós chegamos lá, não é, Rodrigo? Está tudo limpo, está tudo organizado, está tudo maravilhoso. Um dia que a irmã Juliane chegou tarde, ela, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Irmã, não importa, está tudo maravilhoso. Nós precisamos ser assim. Isso honra a Deus. Estou falando sobre honrar a Deus, honrando o nosso próximo e o trabalho do nosso próximo. Mas se eu fizer isso, eu não estou sendo sincero. Não tem nada de bom. Não é possível. Não acredito. Próximo slide. No Antigo Testamento, ao término da construção do tabernáculo por Moisés, também ao término da construção do templo por Salomão, houve a manifestação da glória de Deus? Sim. Como ficaram as pessoas diante desses acontecimentos? Lá no tabernáculo, em Êxodo, no capítulo 40, do 34 ao 35, a manifestação, veio uma manifestação ali naquela tenda do tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Qual foi a reação daquelas pessoas? A presença era tão intensa e santa que nem Moisés, que era o mediador daquela aliança, conseguia entrar. E a reação foi de temor, reverente e incapacidade de permanecer diante de uma santidade tão absoluta. Eu quero te falar algo. Você tem honrado a presença de Deus dentro de você? Por quê? Porque a presença é o próprio Espírito que habita em você. E aqui as pessoas, elas ficaram tão impactadas com aquela presença que tinham temor em seus corações. Quantos de nós perdemos esse temor? Pecamos à vontade e nos esquecemos que existe um Deus que habita dentro de nós. Nos esquecemos que entristecemos o Espírito Santo, que é Deus, a presença gloriosa dentro de nós. Nos esquecemos que abafamos o Espírito Santo por conta dos nossos pecados, além de o entristecê-lo. E nos esquecemos que podemos até mesmo extinguir o Espírito Santo, porque não há temor. Eu estou falando hoje de honrarmos a presença da glória de Deus, honrarmos o Espírito de Deus que hoje habita em nós. E assim como Jesus, quando estava encarnado na terra, era um tabernáculo ambulante de Deus. Hoje eu e você somos esse tabernáculo ambulante de Deus. Nós temos essa presença, nós temos essa glória dentro de nós. Mas muitos já perderam o temor, como se Deus não habitasse dentro dele. No templo de Salomão, em 1 Reis 8, do 10 ao 11, 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, a manifestação dessa presença. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, e em seguida fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Então veio aquela presença, as pessoas não conseguiram nem mesmo ficar de pé, tamanha era a manifestação da presença da glória do Senhor. E como que as pessoas reagiram? Diz aí, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre aquela casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor.
E a reação foi do quê? De uma adoração profunda, foi de prostração, de louvor, reconhecendo publicamente a grandeza e a bondade de Deus. Eu quero falar sobre isso. Eles expressaram, adorando ao Senhor, se prostrando ao Senhor, reconhecendo publicamente a presença daquela glória. Quantos de nós tem vergonha de reconhecer publicamente a glória de Deus que está no lugar e que está em você? Temos vergonha de levantar as nossas mãos, temos vergonha de aplaudir, temos vergonha de dançar, temos vergonha de nos prostrar, temos vergonha. Mas o Senhor está nos mostrando nesta hora que nós não temos que ter vergonha. Nós honramos a glória de Deus quando nós manifestamos, externamos aquilo que nós sentimos em relação à grandiosidade do poder de Deus. Amém? Quando nós formos celebrar tabernáculos aqui, eu quero que você tenha esse entendimento, porque nós vamos bater palmas, vamos dançar, vai ter momentos de palavra, mas você precisa entender que nós estamos celebrando a presença da glória de Deus. Sabe, irmãos, e essa glória, ela é real, essa glória que te faz ser diferente. É interessante quando nós moramos numa cidade e nós nos convertemos, e passado alguns anos nós vamos visitar parentes em outras cidades. E eles nos cumprimentam e dizem: olá, Bruno, tudo bom? Há quanto tempo eu não te vejo? Ah, Bruno, você está mais jovem. E as pessoas dizem coisas e nós ali, vamos entrar e tal. E ali começa a rolar uma conversa, não é? Papo de parente, aquela coisa assim, e fulano, e Beltrano, está fazendo o quê? E de repente, o parente olha para você e fala assim: Bruno, você está diferente. Eles não entendem o que está diferente, mas é a glória de Deus dentro de você. Mamãe, você está diferente. Mamãe, o que aconteceu com você? Você gritava tanto, agora você não grita? Papai, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você está tão gentil, está tão bonzinho. É a glória. Vocês estão entendendo? Existe uma glória dentro de nós. Eu gosto de pensar nisso, né? Isso ativa a nossa fé. O povo de Deus, ele perdeu-se na sua vida de devoção. E nos dias do profeta Malaquias havia honra para o Senhor? Não. Qual era a situação das pessoas naquele tempo? E qual foi o resultado que eles obtiveram do mau comportamento deles? Não havia honra para o Senhor nos dias do profeta Malaquias, e foi um período de profunda decadência espiritual. Qual era a situação do povo? Está lá, Malaquias 1, do 6 ao 8. Sacerdotes corruptos. Gente, vós sois geração eleita, sacerdócio real, não é? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não eram povo, mas agora são povo de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. No tempo do profeta Malaquias, algumas pessoas eram sacerdotes, e havia o sumo sacerdote. Hoje, nesse tempo de graça, eu e você, nós somos sacerdotes. Nós somos nação santa.
Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Mas esse povo aqui, na época de Malaquias, estava vivendo em corrupção. Como? Nós lemos no início. Eles ofereciam animais cegos, coxos, doentes no altar. Um claro desprezo pela lei de Deus, que exigia sacrifícios sem defeito. Se você se lembrar, na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu que o cordeiro deveria ser macho, de um ano, sem defeito. Você não pode oferecer qualquer coisa para Deus. Mas os sacerdotes, eles eram corruptos, eles estavam roubando a Deus. Sabe, muitas vezes nós nos sentamos nessas cadeiras e falamos, pastor A, pastor B, porque você pensa em sacerdote apenas como pastor. Nós somos. Aí são corruptos, roubam, fazem isso, fazem aquilo, e tal, e pararei, e parará. E nós nos assentamos ali como juízes. Mas nós nos esquecemos que nós somos sacerdotes. E roubamos a Deus em dízimos, em ofertas. E oferecemos para o Senhor qualquer coisa. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada. Diga espada. O que acontece com a espada? A espada, ela corta de um lado e ela corta do outro. A espada, ela não alivia para ninguém, ela não alivia para mim. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que haverá maior cobrança para mim e para todos os demais que ensinam, que ministram. O que a gente tem que pensar nestes dias que nós vamos celebrar em tabernáculo a presença da glória? E o que nós vamos oferecer para o Senhor? Nós vamos entrar num tempo agora, diga tempo, de frutificar. Eu entendo, como nós colocamos na imagem do banner, aqueles cajus, não é? Eu entendo que o fruto, ele está ali. Então, nós vamos dar fruto. Aleluia. E muito provavelmente o ano que vem, no outro tabernáculo, será o tempo da colheita do fruto. Porque o Senhor nos chamou para que nós dessemos frutos e os nossos frutos permanecessem. Bonitinho o caju do banner, muito bonitinho, mas eu e você temos que fazer o nosso caju permanecer, aleluia, a fim de que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos conceda. Então não podemos atropelar o fruto e colher rápido, Bruno. Vamos pegar rápido aqui esse fruto e vamos colocar lá no forno. E vamos pôr ele dentro de um saco para ele madurar rápido. Não, nós podemos atrapalhar o processo. Nós temos que cuidar daquele fruto. Não podemos deixar que o passarinho venha e pica o nosso fruto e destrua aquilo que nós estamos construindo. Porque todo ramo que estando em Jesus, a videira verdadeira, ele dá fruto. O que Jesus faz? Ele poda. Então nós temos passado como igreja por podas e mais podas. E agora que chegou o tempo do fruto, nós não podemos atropelar as coisas. Cuide bem daquilo que você já tem. E comece a produzir mais. E no tempo certo você vai começar a colher. Amém? Estão entendendo? Frutificar. Cuide bem das almas que você já ganhou. Das pessoas pelas quais você está orando. Cuide bem, elas não se converteram ainda. Cuide bem delas. Ligue para elas. Leve um presente para elas. Um presente, o que você pensa de presente? Eu gosto de comida.
Se alguém me der um pão, é um presente. Se alguém me der um bolo, é um presente. Se alguém me der uma esfirra, é um presente. Porque às vezes eu falo, dê um presente para a pessoa. Você pensa assim, eu não tenho dinheiro para dar presente. Você não pode comprar um pão do pastor Bruno, comprar uma esfirra do bispo João, comprar um lanche lá na Gigi, comprar um bolo lá da irmã, e assim vai. Eu estou falando de você cuidar, demonstrar cuidado. Cuida do fruto. Cuida, que na hora certa você vai colher. E ele vai estar docinho. Monta estratégias para o passarinho não vir furar o seu fruto. Deixar ele bichado. Que são os passarinhos? São os demônios. Que vêm ali bicar, atrapalhar. Então é um tempo de frutificar. Amém? Glória a Deus. Mas se nós temos sido pessoas corruptas, nós não temos plantado nada. Fala assim, né? A gente não planta nada, quer colher o quê? Eu tive falando isso com a pastora Glaziele. Eu falei assim, pastora, então, nós vamos esperar. Por quê? Muitas pessoas não entendem ainda o sentido das festas. Não entendem ainda que devem separar dias para estar aqui. Não entendem ainda que devem ofertar e trazer o melhor. Mas a senhora faz isso porque a conta da senhora tá beleza. Eu quero aqui testemunhar, tem que gravar até uma trend, não é assim, Guilherme? Esqueci o nome. Para falar sobre restituição. Porque esse ano, eu estou conseguindo, eu e meu esposo, ficar com a conta ok. Isso para mim é restituição. Laura Helena vai gravar trend também. O que Deus fez na tua vida nesse ano de restituição? Mas irmãos, eu quero te dizer algo, que eu nunca esperei tudo ficar perfeito. A minha conta está azul ou verde, eu não sei que cor que ela fica, mas eu nunca esperei isso para ofertar, principalmente nas festas, nunca. E Deus sempre me honrou. Deus sempre cuidou de mim. Mas muitos de nós não entendem isso. Ou não queremos entender. E nós pensamos, Deus não precisa do nosso dinheiro. De fato, Ele não precisa mesmo. Nós é que precisamos dar para demonstrar para Ele o nosso amor, a nossa gratidão, que Ele é Deus e que Ele é o nosso Senhor. E não é o dinheiro nosso Senhor. Esse é o sentido. Então nós não podemos ser corruptos, infiéis, como eram aqueles homens na época do profeta Malaquias. Culto mecânico e desrespeitoso. Eu estava falando disso agorinha aqui. Malaquias 1, do 12 ao 13, chamavam a mesa do Senhor de desprezível. E viam o culto como um fardo. Meu Deus! Quantas pessoas veem as nossas reuniões, os nossos cultos como um fardo? Isso é sério. Isso é desonrar a presença de Deus. Não é diferente da época de Malaquias. Infidelidade matrimonial. Malaquias 2, do 14 ao 16, os casais, no tempo do profeta Malaquias, estavam quebrando os votos de casamento. Muita traição, muito divórcio, muito abandono. Sabe o que é isso? É desonrar a presença do Senhor. E aqui estamos falando do povo de Deus, diga povo de Deus. Nós estamos falando do ímpio. Era o povo de Deus,
o povo que conhecia Deus, o povo que conhecia a história do Senhor, o povo que foi escolhido por Deus para ser representante de Deus na terra. Esse povo andava nessa situação. E se nós analisarmos os dias de hoje, não só nós aqui como igreja local, mas a igreja, ela pode estar andando nessa situação. Muitos divórcios, muitos adultérios, coisas terríveis têm acontecido no meio dos casamentos. Casais que não buscam ajuda, casais que escolhem viver uma vida longe do Senhor em seu relacionamento. Era assim que vivia esse povo. Eles não estavam honrando a presença de Deus. Roubo a Deus, roubo. Malaquias 3, do 8 ao 10, eles retinham os dízimos e as ofertas, privando a obra de Deus de seus recursos. Então, quando você não faz isso de uma maneira correta, você está privando a obra de Deus. Qual foi o resultado desse comportamento do povo de Deus? Maldição. A nação estava sob maldição porque roubavam a Deus, não é? Diz lá em Malaquias: com maldição sois amaldiçoado vós e a nação toda. Eu quero dizer algo muito sério para você. A igreja é responsável por muitas coisas ruins que acontecem na nação. Porque a igreja tem se tornado corrupta, infiel. A igreja, ela tem se afastado dos princípios elementares da palavra do Senhor, da doutrina bíblica. E por causa da igreja, nós, a igreja, somos amaldiçoados por Deus. E não somente nós, mas a nação toda. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas coisas ruins que nós vivemos vêm de um desvio da igreja, o corpo de Cristo. E o desvio começa comigo e com você. Como nós temos honrado essa presença? Uma outra coisa, a ausência do favor divino. Deus ameaçou amaldiçoar as bênçãos deles. Pode ler lá em Malaquias. Julgamento iminente. O profeta anuncia um dia de juízo que queimaria como fornalha todos os arrogantes e malfeitores. Em resumo, o resultado foi a perda da bênção, a ausência da presença gloriosa de Deus e a expectativa de um severo juízo. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Nós temos que alinhar a nossa vida. Todos nós. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso colherá. Se eu semeio da carne eu colho morte e corrupção. Então não terá vida. O primeiro julgamento é de Jesus para com a igreja. Nós seremos julgados. Importa que todos nós, diz a palavra do Senhor em Coríntios, venhamos a comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali nós seremos julgados e receberemos do Senhor Jesus Cristo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo.
Meu Deus, como isso é sério, até estou arrepiada. Se você não tem medo, eu te falo, eu tenho medo. Porque o meu Deus, Ele é fogo consumidor. E tem muitas pessoas levando a vida relaxadamente. Não honram a presença do Senhor. Então vamos honrar essa presença, amém? Glória a Deus. Amém. Jesus é a manifestação definitiva e pessoal da glória de Deus. João 1,4 fala o quê? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou significa literalmente tabernaculou ou armou a sua tenda entre nós, uma referência direta ao tabernáculo. Número 2, Colossenses 1,15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ver Jesus é ver o Pai, né? João 14 fala isso. Hebreus 1,3 diz, Ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus não apenas reflete a glória de Deus, Ele é a glória de Deus. Algumas pessoas que honraram a presença de Jesus. Então está lá Maria de Betânia, não é, que está lá em João capítulo 12, você vai ler. Ela honrou Jesus ungindo seus pés com perfume caríssimo de nardo puro, demonstrando devoção extrema e reconhecendo a sua dignidade real, sacerdotal, antecipando a sua morte. O centurião romano que honrou Jesus reconhecendo a sua autoridade absoluta sobre as doenças e até sobre as distâncias. Sua declaração apenas deu uma ordem, demonstrou uma fé que maravilhou o próprio Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, ela honrou Jesus ao crer que um simples toque em suas vestes seria suficiente para ser curada, reconhecendo o poder que dele emanava. Jesus elogiou a sua fé publicamente. Sabe, irmãos, a gente precisa pensar nesse tempo. Nós temos honrado Jesus como aquela mulher que chegou ali e quebrou um vidro de perfume caríssimo aos pés do Senhor e o adorou. Nós temos oferecido algo caríssimo a Deus. Segunda coisa, nós temos honrado Jesus, honrando a fé que nós temos na palavra. Quantas vezes nós ouvimos palavras e mais palavras, e a gente simplesmente fala, pois é, né, falou. Mas você não é um homem e uma mulher de fé, como aquele centurião. A gente precisa despertar. Uma outra coisa que eu e você precisamos despertar é de entregar para Deus o nosso coração. Nós precisamos despertar. Porque o Senhor disse uma vez assim, Jesus disse, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu encorajo os líderes de casa de oração a ler cada um desses textos, dessas pessoas que honraram Jesus, e fazer as seguintes perguntas. Você tem honrado Jesus dessa forma? No que você precisa melhorar? O próximo slide. As pessoas não puderam honrar Jesus na festa dos tabernáculos em João 7. Eles não perceberam que era a manifestação da presença da glória de Deus. O que Jesus estava ensinando a eles, o que Jesus estava falando ali naquela festa, não é? Quando você lê já lá em João capítulo 7, do 37 ao 39, você vai ver que Jesus, ele entra ali no templo, na festa dos tabernáculos, e no último dia, no grande dia da festa, ele começa a falar dele mesmo, que ele era a água viva, e que aquele que bebesse dele não teria mais sede, mas seria uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas não receberam nada daquilo, porque elas não perceberam que era Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Que nesta festa dos tabernáculos, se você não vier para cá, sabendo, porque o nosso culto tem que ser racional, sabendo que aquilo que você está fazendo ali é para honrar a presença de Deus, nada você vai receber. Você nem mesmo vai perceber a presença dessa glória. Quantas festas, irmãos, eu percebo isso. Pessoas não percebem a presença da glória. Que esse ano você venha para cá diferente. Que você venha sabendo que Jesus estará aqui. E a presença dele deve ser honrada. No próximo slide fala assim, existe uma relação entre a festa dos tabernáculos, Jesus e a manifestação da presença da glória de Deus? Sim. A festa dos tabernáculos, ela tinha 3 significados principais. Primeiro, ela era um memorial do êxodo, ela fazia lembrar o que o povo viveu no êxodo, em êxodo lá. Comemorava os 40 anos no deserto, quando Deus habitou com Israel na tenda do tabernáculo. Então a festa dos tabernáculos, ela faz lembrar esse tempo. Número 2, ação de graças pela colheita, tá? Então a festa dos tabernáculos, ela acontece exatamente numa época de colheita em Israel, que é pelo mês de setembro, outubro, ali entre setembro e outubro. Então eles celebram a colheita, eles celebram as chuvas, eles celebram as águas, eles ficam felizes. Então ela é uma festa de colheita. Então eles iam celebrar ao Senhor com as suas famílias e levavam as suas ofertas das colheitas que eles tinham tido naquele ano. Aleluia. Eu quero perguntar para você, no dia da festa de tabernáculo, você vai trazer algo para celebrar a colheita do Senhor, do que Ele fez na sua vida durante o ano? Essa é a pergunta. 3, expectativa messiânica e escatológica. Olha só, simbolizava a futura era messiânica, quando Deus habitaria novamente de forma plena com o seu povo. Hoje, nós celebramos essa festa com esse entendimento. Nós celebramos sabendo que Jesus Cristo voltará, e Ele habitará aqui na terra, e Ele reinará, e nós vamos habitar juntamente com o Senhor. A festa de tabernáculo, ela tem esse aspecto. A festa lembrava a presença gloriosa de Deus no tabernáculo no deserto. A festa antecipava a habitação final de Deus com os homens. Jesus, ao se declarar fonte da água viva durante esta festa, estava anunciando que Ele era o cumprimento de tudo o que ela simbolizava. Ele é o verdadeiro tabernáculo, João 1,14, onde a glória de Deus habita. Nele, a presença de Deus não é mais temporária como as tendas da festa, ou localizada como o templo, mas permanente e acessível a todos nós. Eu quero que você pense a respeito destas coisas, nesta noite. Eu quero que você comece a falar com Deus a respeito dessas coisas. Se há algo que você precisa se arrepender, você comece a se arrepender. Quero chamar os irmãos da música aqui, do louvor. Se há algo que você precisa se arrepender, talvez você tenha sido como o povo lá na época de Malaquias, que acha que o culto é um fardo, acha que a reunião, não é, Guilherme, lá da casa de oração é um fardo, não é mesmo? Acha que o discipulado é um fardo, acha que estar aqui, os ministros, 4 horas da tarde aos domingos, isso é um fardo. Talvez você tenha que se arrepender disso.
isso? Porque com tais atitudes, nós estamos demonstrando que nós não valorizamos a presença de Deus. Nosso sono é mais importante. O tempo ali na frente da televisão assistindo filme é mais importante. E nós começamos a achar os cultos um fardo, a reunião um fardo, e tudo vira um fardo. Eu acho que é um tempo da gente alinhar isso, para que a gente chegue sem que nada possa nos acusar diante de Deus e diante dos homens. Eu acho que é tempo também da gente se arrepender, de não valorizar essa presença, como nós cantamos hoje. Vem com a tua presença, Senhor, e permanece aqui. E eu sinto um temor no meu coração, porque eu penso assim: será que eu e você, nós vamos saber honrar essa presença? Nós queremos tanto de Deus, mas a pergunta é: o que eu posso dar para Deus? Nós olhamos para Deus, sim, como um Pai bondoso, um Pai amoroso, Ele é. Mas eu preciso que você entenda que Deus quer algo de nós. Eu desonro a presença de Deus quando eu não honro o meu próximo. Eu desonro essa presença de Deus quando eu não devolvo meus dízimos, eu não entrego minhas ofertas, quando eu acho que eu posso levar para Deus qualquer coisa. É sobre isso essa reunião de hoje, porque daqui 2 semanas nós vamos celebrar essa festa, e nós vamos celebrar de uma maneira diferente, porque lá o profeta Malaquias disse o seguinte: o filho honra o pai, e se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Vamos nos colocar de pé. É um dia muito importante para que nós venhamos nos arrepender. Eu quero que você comece a orar e falar com Deus. Não fique olhando para mim, nem para o irmão, nem para o outro. Mas enquanto os músicos eles estiverem ministrando a canção, que você comece a se arrepender. Você e Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Te dizer que a tua graça
estou te esperando aqui. Fala para Jesus. Já fechei a porta, pode vir. Vem, Senhor. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Levante as suas mãos e diga isso. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Paizinho querido, a tua graça, Senhor, tem nos bastado. A tua presença em nós, Senhor, apesar de nós, é a razão pela qual nós não temos sido consumidos. Ó Deus querido, obrigada pela oportunidade de alinhar o nosso coração ao teu. Não queremos ser, Pai, como as pessoas da época de Malaquias, um povo infiel, um povo ingrato, um povo corrupto, Senhor. Mas queremos, Senhor, honrar a tua presença com o nosso melhor. Queremos entregar para o Senhor o nosso melhor culto, um culto racional, onde nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo, onde tudo isso vai nos levar. Porque, Senhor, por meio da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor tem manifestado a tua presença no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar nesta noite os nossos pecados, que
nós possamos aprender a honrar o Senhor, derramar, Senhor Deus, o melhor perfume aos teus pés, entregar para o Senhor a melhor oferta, o melhor trabalho. Senhor, que o Senhor possa nestes dias falar conosco ainda durante esta semana, e que nunca mais, Senhor, nós venhamos a desonrar a tua presença. Queremos celebrar tabernáculos com entendimento, queremos trazer nossas ofertas nesse altar com entendimento, sabendo, Senhor Deus, que estamos entrando num tempo de frutificar, e temos que fazer isso da melhor maneira possível, porque, Pai, na verdade, tudo que nós precisamos é o Senhor. Não precisamos de mais nada, Senhor, como nós acabamos de cantar, porque é o Senhor é que faz a nossa vida ser diferente. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo da tua proteção. Pedimos, papai, que o Senhor esteja, Pai, nos nossos lares, nos nossos casamentos, com os nossos filhos. Ó Pai, colocamos diante do Senhor as nossas finanças, colocamos diante do Senhor o nosso ministério, sabendo que o Senhor é um Deus zeloso, nos ensina a semear no Espírito, para que em cada área das nossas vidas nós venhamos a colher coisas da parte do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja agora abençoando o pai e a mãe, esteja abençoando o que compra, esteja abençoando o que vende, esteja abençoando aqueles que precisam, Pai, bater as suas metas, esteja abençoando, Senhor, aqueles que têm causas na justiça. Deus, completa, Senhor, o tempo de restituição na minha vida. Completa, Senhor, o tempo de restituição na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. A pastora Glaciele vai falar com você.